Olá, essa daqui seria, na verdade, a segunda semana de Rede Sem Fio, onde a gente vai ver um pouco de protocolos novos de Rede Sem Fio. Então, novos padrões voltados para Wi-Fi 802.11, né, 802.11. Também vou comentar do 802.15, vou comentar um pouco sobre 6LoWPAN. Vamos ver aqui alguns protocolos, relembrando aí o 802.11, já comentado, e comentar sobre os padrões mais novos, né, relacionados ao 802.11. O Wi-Fi, ou o I3E, então 802.11, também chamado de Wi-Fi Aliança, ou como a gente vê a homologação com certificação Wi-Fi, ele tem diversos padrões. Aqui eu estou comentando com vocês, no primeiro item tem o A, B, o G e o N. Então aí a gente está falando de A trafegando, né, na frequência, utilizando a frequência de 5 GHz, podendo alcançar até 54 megabits por segundo. O B e o G e o N também, utilizando 2.4 GHz. O N também pode funcionar nos 5 GHz. Então, o comentário que eu tenho para vocês é a lembrança do ISM, que é aquela faixa aberta para a indústria ou para objetivo científico ou médico. Então, a gente pode utilizar essas faixas de maneira gratuita, sem licenciamento. São essas três faixas que nós vimos aqui. A gente chama essa de abaixo de 1 GHz, onde você tem 902 até 928 MHz. Depois a gente passa de gigahertz, a gente chega a 2.4 até 2.485 GHz de maneira liberada. E os 5 GHz que a gente chama, não confunda com 5G, tá bom? A tecnologia 5G em sem fio é muito mais do que simplesmente utilizar uma faixa de frequência. Aqui a gente está falando de Wi-Fi, de acesso local sem fio. E aí na faixa que a gente chama de 5G, aqui seria o nosso 5G Wi-Fi 5 GHz 5.15 até 5.825. Lembrando que você tem diversos padrões, né? O A, B, o G e o N, assim como o AC, AX, AH, eles mudam bastante com relação a tamanho de cabeçalho e frequência utilizada, né? Então isso vai ter alcance, né? Quanto menor aqui a nossa frequência, em rede sem fio, em geral, a gente vai conseguir alcançar distâncias mais longas, porque a nossa onda de envio de radiofrequência ela é mais longa, né? Só vocês imaginarem uma analogia com a AM e FM. Se vocês sintonizarem o rádio aí de vocês vão ter ondas AM, que são ondas longas, trafegando até a longas distâncias, e FM, ondas mais curtas, onde você tem uma qualidade melhor, mas a distâncias menores. Aqui eu comento do I também, que é um grupo, né, dentro do I3E 802.11, no caso I, que trabalha só com a parte de segurança nessa comunicação, utilizando Wi-Fi, utilizando sem fio para redes locais. A camada MEC já foi comentado que ela é baseada no padrão Ethernet, lembrando que a Ethernet é 802.3, que utiliza o CSMA CD. O CD, vocês sabem que é na ocorrência de uma colisão, ele sorteia um tempo e espera um tempo aleatório para tentar enviar novamente. Já o I3E 802.11, ele usa o CSMA-CA. Então, esse protocolo de acesso ao meio, CSMA-CA, ele tenta de forma anterior evitar a colisão usando o DIFES e o CIFES, RTS, CTS, para alocar espaço e coordenar os hosts, os nós, para que não haja colisão. E se houver, ele também sorteia um tempo e vai incrementando esse tempo para poder realizar uma nova tentativa de acesso ao meio. A gente está falando de um meio que tem bastante colisão, né? Outra coisa que eu já comento com vocês é com relação ao TCP, né? Foi pedido para vocês estudarem o TCP em rede sem fio, isso porque a gente sabe que o TCP ele lida com controle de congestionamento. Só quando ele tem uma perda, ele infere que há um congestionamento, a qualidade ruim da rede. Então você imagina que isso em rede sem fio não vai ser o ideal. Então, para você utilizar TCP em rede sem fio, em geral, ele necessita de alguma modificação, tá bom? É um tópico em aberto, vocês podem continuar investigando
pensar em alguma área para investigação, tanto de protocolos de acesso ao meio, que é a camada de enlace, até protocolos de transporte, como TCP modificado para rede sem fio. Aqui a gente vê o 802.11, que foi publicado em 2009 com a intenção de superar 100 megabits por segundo. A intenção é que ele fosse compatível com os protocolos anteriores, então ele utiliza as mesmas faixas de frequência, 2.4 e 5, então ele falaria com qualquer um de ambos os padrões anteriores. Teoricamente, ele poderia atingir até 600 megabits por segundo. O que ele faz é modificar o protocolo de envio, né, dos nossos símbolos, aí, dos nossos frames, onde a gente tem um stream espacial com transmissão de fluxo de dados. Então, antes a gente emitia um fluxo só de dados e no ponto 11 a gente pode enviar até 4 fluxos simultaneamente pelas antenas. Como que ele faz isso? Ele utiliza diversas antenas. Né? Pode utilizar, por exemplo, 4 antenas, 2 para enviar, 2 para receber. Então, ele utiliza essa funcionalidade que é chamada de MIMO, né? Múltiplo input, múltiplo output, múltiplas entradas e saídas. Para realizar um MIMO, ele aplica técnicas como SD e SM, que é a diversidade espacial e a multiplexação espacial, onde você tem na diversidade espacial múltiplas vias por uma antena, então você vai ter menos perdas porque você está tratando só com uma antena, é mais simples, também vai alcançar um throughput menor. E a multiplexação espacial, onde múltiplos fluxos vão por várias vias. Como nós vimos, a rede sem fio ela tem a característica de múltiplas vias, né, de caminhos diversos. Os protocolos mais atuais eles tendem a utilizar desse multicaminhos, multivias, para favorecer o recebimento de dados. Então gera uma confusão maior, só que você consegue recuperar por técnicas os dados de maneira mais rápida, mais confiável, então você consegue alcançar taxas maiores. Outra característica que ele tem é esse GI, que é o tempo de guarda, o Guarding Interval, que é a diminuição da interferência intersimbólica, quer dizer, entre os símbolos que estão sendo enviados, entre os símbolos de frequência mesmo, né? o que a gente está enviando em radiofrequência. Entre esses símbolos, ele tende a diminuir o espaço desses pequenos quadros, esses símbolos. Então, ponto 11N ele pode usar tempo de guarda de 800 nanosegundos, que é o padrão, ou diminuir ainda mais para 400 nanosegundos. Então, você imagina que o envio é bem grande, né? Uma quantidade bem grande, porque ele aguarda muito pouco entre os envios. Outra coisa também, outra funcionalidade que ele tem, que otimiza o seu throughput, é a agregação de dados. Isso vai diminuir o overhead, porque ao invés de enviar um quadro só por vez, ele vai enviar mais quadros. Ele pode utilizar duas técnicas, MSDU ou MPU. A MSDU, que é a unidade de dados, né, da nossa camada MAC, ele vai ser agregado. O outro é um protocolo que agrega esses dados. Vamos dar uma olhada nessas figuras aqui, onde a gente consegue enxergar tanto uma agregação, a agregação MSDU, quanto a MPU. Então aqui a gente vê que a funcionalidade MSDU seria a gente agregar aqui todos os dados em um único pacote do tipo MAC. Então a gente tem aqui uma quantidade de dados a serem enviados, ao invés de eles serem enviados em um data frame só, eles são enviados em um frame, todos os 3 aqui que nós necessitamos. Então a gente consegue adicionar somente um cabeçalho da camada MAC e um cabeçalho da camada superior para enviar os dados, que reduz bastante o nosso overhead. E aqui a gente vê uma outra característica que seria colocar mais pacotes, mais datagramas, né, diferentes da camada MAC em um pacote a ser enviado, em um datagrama a ser enviado. Então aqui a gente tinha uma única fonte com o mesmo cabeçalho da camada MAC, aqui a gente tem cabeçalhos distintos da camada MAC, sendo também agregados em um único pacote para ser enviado no nosso meio sem fio, tá bom? Então é mais para a gente entender como que 802.11n consegue também, por meio da agregação, otimizar o seu
seu throughput, diminuindo o overhead do cabeçalho. No 802.11n, a gente também tem características como a multiplexação por divisão de frequência ortogonal. E aí a gente está falando de maneiras de envio que são diferentes daquelas que a gente conhece de redes básico, né? Onde a gente tem multiplexação por divisão de frequência. Por exemplo, onde você tem, para cada frequência, você tem uma única fonte, né? A multiportadora aqui, nessa técnica de modulação, ela divide as frequências e envia para cada um dos seus clientes uma frequência distinta. Agora, na multiplexação por divisão de frequência de maneira ortogonal, o que ele faz é juntar, dar um espaçamento menor, que é o que a gente viu lá com relação à guarda do tempo, e então conseguir de maneira a juntar os sinais, as frequências ortogonais, de maneira que ela possa ser enviada quase que em conjunto, dando um intervalo muito pequeno. Porque a única coisa que a gente precisa é determinar onde começou e onde terminou o sinal de um cliente. Se a gente consegue determinar isso, por exemplo, diferenciando a frequência, a gente não precisa ter essa guarda toda aqui. A gente pode otimizar juntando esses canais de frequência. Vocês podem imaginar aqui as frequências também oscilando, né, em maneira de uma curva maior, uma curva menor aqui. O que seria a determinação do que é um cliente e o que é o outro cliente, tá? Ele vai particionar também, né, a largura de banda do canal em subportadoras, como eu comentei, então os múltiplos sinais vão ser enviados em diferentes frequências, chamadas de ortogonais, que são aquelas que, teoricamente, não vão estar se sobrepondo. Tá? A combinação também de canais é permitida, então ao invés de utilizar só um canal, por exemplo, de 20 MHz, como é o padrão do 802.11, a gente pode estar utilizando a agregação em 2 canais para 40 MHz, e além disso suporta modulações diferentes, diversas modulações, como a por fase aqui binária, e também QPSK, QAM, né? A QAM eu deixei uma figurinha aqui para vocês, para terem uma ideia do que seria. A QAM é muito utilizada hoje em dia. Aqui a gente está vendo uma QAM de 16, onde a gente tem, então, em cada quadrante do nosso gráfico aqui, a gente tem a representação da sequência de bits, né? Para 4 bits aqui no caso. Então a gente tem representando a posição aqui, por exemplo, esse valor 1101, ele está nesse primeiro quadrante aqui, onde ele diz que a frequência dele será essa frequência desse tamanho e qual a fase que ele está, na fase positiva. Nesse caso ele está na fase negativa e a frequência dele é maior. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o comportamento da curva que a gente vai ter, se ela vai começar para baixo ou para cima, e qual que é a amplitude que a gente tem na frequência que vai ser enviada. Com isso a gente consegue representar muito mais a nossa constelação aqui, né, do que a gente está enviando na nossa portadora. A gente consegue representar muito mais bits, muito mais frames, vou chamar assim, porque a gente está representando de maneira única e facilitando pelo envio de maneira ortogonal na nossa frequência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, que a gente pode discutir um pouco mais isso é um pouco mais de camada física, então apesar de não ser o foco da disciplina, a gente comenta para ter um conhecimento, para poder ter alguma discussão. Então vocês, entendendo, né, que existe modulação QAM, vocês já vão entender que, por exemplo, 802.11ac, que é de 2013, ele tem a intenção de aumentar o throughput em rede sem fio, então chegando em torno de 7 gigabits por segundo, então ele vai usar uma faixa aqui maior, ele usa uma faixa mais alta de 5 GHz para transmitir, o alcance dele é menor, consequentemente, tá? Porque a onda dele, como eu comentei lá atrás, vai ser então menos longa, né? Mais curta, mas ele utiliza uma modulação 256 QAM. Então você vê que a representação dele dentro daqueles quadrantes é mais densa, né? Ele precisa ter uma sensibilidade maior para identificar os símbolos. Ele utiliza também MIMO, assim como nós vimos no N.
para, no caso, um usuário ou múltiplos usuários. Então, ele pode estar enviando e recebendo de um único usuário ou de vários usuários. E outra forma que ele faz aqui, além de utilizar várias técnicas do N, né, é também utilizar a agregação de canal. No N a gente tinha agregação de canal de 20 até 40, né? Podia agregar 2 canais, que como nós vimos, né, a gente utiliza até o canal 11, do 1 ao 11, sendo que o 1, 6 e 11 são os únicos que são realmente totalmente ortogonais, né? Não se sobrepõem em nenhum momento. Mas voltando e ignorando essa parte de interferência, a gente tem com a utilização dessa modulação, a gente pode também agregar então canais maiores ainda. O canal já aumenta com um mínimo de 80 MHz e vai até a agregação de 2 canais para 160 MHz, o que vai gerar para a gente uma banda maior, né, de representação numérica. O AX, aí comentando com vocês que o AC seria considerado Wi-Fi 5, né? No Wi-Fi 6, que seria o AX, ele é chamado de High Efficiency Wireless, porque além de aumentar a taxa de transferência de dados, ele também visa melhorar o envio em áreas que são mais densas. Como que ele vai fazer isso, né? Ele vai utilizar a representação por 1024 QAM, então ele aumenta mais ainda, e ele não usa só o OFDM que a gente conhece, ele utiliza uma outra técnica que é de múltiplos usuários com MIMO. Então, o que a gente tinha no OFDM era que nas subportadoras aqui, a gente tinha a divisão de cada usuário por subportadora. Agora, o que a gente faz é também permitir que múltiplos usuários enviem. Então, é como se tivesse uma frequência, um momento ocioso na nossa portadora e a gente utiliza aquele canal para enviar para um outro usuário. Então, é por isso que vocês veem desse lado aqui colorido, né? Que aqui está usando o canal inteiro, tamanho do canal inteiro. Aqui a gente está usando não um canal inteiro, mas pedaços dele para representar cada um dos usuários. Então podem ter datagramas aqui sendo enviados para usuários distintos no mesmo envio daquele momento, tá bom? Então essa é uma das características fortes do 802.11ax. Olhando para ele, a gente tem que ele suporta as duas frequências, né? Assim como o AC e o AX, ele também vai tentar direcionar o feixe ao cliente. O que isso quer dizer? Ele aumenta a potência quando ele encontra o cliente e ele percebe qual sentido ele está. Então as antenas geralmente elas são direcionais com essa visão de aumentar sua potência em direção ao cliente. A gente tem aqui então que, em comparação do AC nessa coluna com o AX, a gente tem então no AX essa facilidade da utilização em 2.4, então quer dizer, a gente está falando de protocolos que vão poder suportar protocolos anteriores para se comunicar em algum momento, equipamentos, né, poder negociar. Então a gente tem suporte para as duas frequências disponíveis. Na largura de banda, a gente tem que elas são iguais, podendo chegar à agregação de 2 canais de 80 até 160 MHz. E o espaçamento entre subportadoras, você vê que o AX ele consegue melhorar ainda mais o espaçamento, né? Diminuir ainda mais. Então, no AC já era pequeno, com 312 kHz, agora são 78 kHz para o AX. Isso faz com que seja mais difícil recuperar os dados, mas aí você tem uma modulação que é mais evoluída também, que é a relação de 1024 QAM, né? Na modulação por quadrante que a gente viu, que em relação ao AC são apenas 256 símbolos no total. Isso faz com que você consiga taxas de dados então maiores. Se a gente pensar no canal de 80 para cada um desses, a gente tem 433 megabits para o AC e 600 megabits aproximadamente para o AX. Sendo que teoricamente pode chegar no AC até a quase 7 megabits com agregação de canal a 160 MHz e 8 envios simultâneos, né, 8 canais simultâneos de envio para clientes e quase 10 megabits por segundo falando no AX. Então o AX é a nova tecnologia aí mais atual nesse ano que a gente tem. Já o AH, ele é um padrão completamente diferente, uma vez que ele funciona em frequência abaixo de 1 GHz.
A gente vinha falando de 2.4, 5 GHz. Agora a gente está falando de 1 GHz, ou categorizado como sub 1 GHz. Esses protocolos, esses padrões de sub 1 GB, eles têm o objetivo de cobrir áreas muito maiores do que o 802.11 em geral. Áreas externas, como 1 km de extensão, redes de grande escala. Ela vai ter, em geral, tem a intenção, né, de ter bom desempenho, com taxas de 150 kbps por segundo até 312 megabits por segundo, mas eu devo destacar aqui que, na verdade, essas ondas mais longas, elas tendem a ser mais resistentes aos problemas que esse sem fio tem, em questão de interferência, reflexão, desvanecimento, só que a taxas menores, né? O custo de que a gente vai ter taxas menores de envio. Para que isso é bom? Né? Qual cenário que isso é bom? A gente tem cenário de monitoramento em campo aberto, por exemplo, industrial, onde o sinal sem fio não vai funcionar muito bem nessas redes locais que a gente vem estudando. E esse tipo de rede aí pode ser uma boa opção para você monitorar, por exemplo, sensores no campo, sensores numa cidade, né? Sensores de sinal de trânsito, por exemplo, ou carros que vão enviar pacotes pequenos, datagramas pequenos de controle, enfim. Em geral, ele vai ter pouca perda porque ele sofre menos com interferência e, assim como os outros padrões, ele define camada física e MAC. Na camada física, ele vai suportar canais menores, de 2 a 16 MHz. Mas, assim como o 802.11n e o AC, é possível agregar canais para ter mais banda. Por isso que a gente, teoricamente, conseguiria chegar naquela largura. Aqui a gente está vendo o simbolismo de qual seria a nossa largura de banda conforme a gente agregasse os canais que a gente está utilizando, tá bom? Então, a gente tem a agregação aqui até 16, né, que seriam 8 canais. A gente agregando 8 canais de 2 até chegar a 16 MHz, ter uma banda maior, usando os benefícios de estar trabalhando uma baixa frequência. Outras facilidades que ele tem, outras coisas interessantes, aí lembrando, né, destacando mais uma vez que é mais voltado para a internet das coisas, para as cidades inteligentes, é que na camada MAC do AH, diferentemente das outras camadas, ele permite um maior número de estações, porque no 802.11 a gente tem uma numeração e identificação das estações chegando até no máximo 207 estações conectadas a uma estação base, né, a um ponto de acesso, e no AH até 8.131. Por quê? Porque ele divide os 13 bits em 4 grupos hierárquicos. Ao invés de utilizar 13 bits de identificação, ele vai utilizar de maneira hierárquica, assim como a gente utiliza lá a paginação em sistemas operacionais, né? A gente pode ter a ideia de que a gente tem um identificador da página, o índice do bloco e subblocos. Então a gente consegue criar uma hierarquia de endereçamento. Outro fator também interessante é que visado na economia de energia, com a ideia de dormir e acordar para salvar energia, economizar energia. E o ponto de acesso, que é o ponto central, ele pode negociar um tempo de acordar, né? Um tempo em que a estação pode ficar acordada para enviar uns dados. Então, você pode dormir durante 1 hora, por exemplo, o seu dispositivo, e acordar só para enviar esses dados no momento que é realmente necessário. Aqui a gente vê o MAC, o cabeçalho, né, da camada MAC foi reduzido, porque a gente tem uma rede com muito menos recursos, né? Então foi removido alguns campos, como o controle de alta taxa, QoS, a duração do envio do campo. E a gente vê então aqui a questão do endereçamento, de como que é feita essa redução para envio. Então a gente tem identificador da estação, identificador do base station, né, que seria o nosso SSID aqui, o nome da nossa rede com relação ao nosso ponto de acesso, então identificando a nossa rede e vice-versa. Então os pacotes de envio e de recepção dentro da camada MAC. Já outro padrão que a gente tem também é o AF. O AF é também de frequência baixa. Ele, teoricamente, seria utilizado, adotado em todos os países que quisessem adotá-lo para suprir aquela ociosidade dos canais de TV aberta que existiam, né, os canais analógicos.
Então esses canais eles trabalham de 54 a 790 MHz, né? São as bandas VHF e UHF. Então o que a gente tem é que o AF ele permitiria que você, ou permite, né, que você utilize, desde que tenha uma normatização, já que a gente está trabalhando aqui em frequência que não é aberta, para a utilização desses canais ociosos de TV. O alcance também dele é bem grande, então teoricamente alcançaria aí até 1 km. E a gente tem como que funciona com relação ao tipo de modulação que a gente está utilizando, avançando até 256 QAM. O tipo de coding rate, a coding rate é, na verdade, você fazer uma proporção entre envio de 1 bit de carga útil e 1 bit de recuperação de erro. Então aqui tem para cada 1 bit realmente real, tem 2 que são para você utilizar como recuperação. E pode avançar nesse caso até 5 para 6, né? Envia 5 bits reais, 6 bits para recuperação, para você utilizar no CRC, por exemplo. E aí você tem faixas de canais aqui diferentes, como 6 e 7, 8 MHz. Nesses canais a gente vai ter a salvaguarda aqui, esse GI, né, intervalo de guarda, de alguns microsegundos, tá? Para poder otimizar o envio e melhorar o throughput. Agora eu comento sobre o 3E802.15, saindo do 802.11. O 802.15 é um outro grupo, que é um grupo que lida mais com taxas menores e ambientes menores também, tá? Então seria, por exemplo, foi montado o primeiro aqui com Bluetooth, o primeiro grupo, ponto 1, ponto 2 para coexistência com outras tecnologias que poderiam estar rodando na rede. Coexistência é um assunto bem interessante quando a gente pensa em rede sem fio, já que, por exemplo, naquela rede ali de televisão poderia ainda algum canal ser utilizado em algum momento, em outros momentos está ocioso, então você poderia utilizar só nos momentos em que está ocioso o canal, né? Utilizar de forma oportunista aqueles canais. Ou também coexistir com outras tecnologias, né? Você migrar a configuração que você está utilizando conforme o canal vai ficando cheio, ou a comunicação vai se deteriorando. Você tem redes pessoais de alta taxa, então você tem vários grupos, redes pessoais de baixa taxa, e você tem outro grupo aqui, onde você tem canais, por exemplo, para comunicação que você vai utilizar em rede também curta, que poderia ser a comunicação de uma plataforma com um sensor, por exemplo, para coleta de dados, com altas taxas ou baixa taxa, cada grupo desses trabalhando de maneira específica. O ponto 5, 802.15.5, seria para comunicação em mesh. O que isso quer dizer? Quer dizer que a comunicação múltiplos saltos, né, nessa rede sem fio. Então, às vezes, uma estação, um dispositivo, ela não alcança diretamente a estação base ou o ponto de acesso. Ela precisa passar para algum companheiro, algum outro nó que está no meio da rede para ir saltando, para ir encaminhando os dados até que chegue no seu destino. Mesh é exatamente pensando nisso. Então, tem métricas de protocolos de roteamento em mesh, né? Porque é diferente. A gente agora poderia estar trabalhando com uma rede de múltiplos saltos até chegar ao seu destino. O ponto 6 são as redes corporais, aí são redes que também vão ter suas especificidades. Em geral, você tem equipamentos que são vestíveis e elas vão estar comunicando todos diretamente ali pelo corpo, né? Na verdade, pode utilizar como meio de comunicação, aqui no caso, sem fio, e falando, por exemplo, com um agregador que estaria representando o que vai receber todos os dados. Então, é como se fosse, você tem um telefone, mas você tem um relógio, você tem um marca-passo, você tem vários equipamentos que são vestíveis e que você está monitorando, comunicando ali naquela rede corporal, né? O ponto 7 é voltado para a comunicação de luz visível, em geral utilizando LED, né? A gente tem alguns trabalhos relacionados a isso, então seria a comunicação utilizando cores de LED que usam frequências específicas, e se está aceso, se está apagado, o LED ele pisca, né, de tempos em tempos, então a gente pode ter um tempo muito curto representando bits 1 e 0, então seria essa parte. O ponto 8 seria para comunicação par a par, né? A 9 para segurança e o 10 para camada de roteamento em cima da camada MAC. Então não utilizaria nenhuma camada superior, né? Não utilizaria camada 3.
mas utilizaria a camada 2 para roteamento. Aí eu já destaco para vocês que esses que estão cortados são os que a gente não vê muito trabalho, eles estão estacionados hoje em dia, estão parados, congelados, tá? E os que estão em destaque são os que realmente estão tendo evoluções. Aqui um destaque para o ponto 4, onde a gente tem essas WPANs, que são essas redes pessoais, né, sem fio, de pouco alcance, definindo lá, como sempre, no I3E802.11, a gente tem a definição da camada física IMEC para baixo custo de energia, alcance limitado em cerca de 10 metros e baixa taxa de transferência. A motivação principal para esse tipo de rede, né, já que a gente já tem uma rede local, para que criar outro tipo de rede? É a necessidade, então, de você reduzir o overhead, reduzir o que você tem de latência, perda de pacotes e trafegar somente o necessário para monitoramento em geral, coleta de dados. É diferente de você querer comunicar o seu celular, o seu computador com uma rede sem fio. Então, como motivação, eles têm a adaptação do MTU, que é aquela unidade máxima para o quadro que vai ser enviado, né? A unidade, então Maximum Transmission Unit, e reduzir o overhead do cabeçalho, e vai ter que realizar modificações como a modificação do UDP, utilizando segurança, utilizando DTLS, ao invés de utilizar, por exemplo, TCP, né? Já que TCP a gente sabe que tem uma latência alta e não trabalha bem com perdas. No 802.15.4 a gente tem também dois tipos de dispositivos, que são o FFD e o RFD. Na verdade, você tem aqui um dispositivo que tem bastante recurso, outro que tem recurso limitado. Tem bastante recurso, ele vai tanto poder ser um device final, como um coordenador, um roteador e um coordenador PAN, né? Um coordenador que seria para uma rede pessoal. Então seria como se você montasse grupos, e esses grupos têm um líder, esse líder é o FFD, né? O coordenador PAN, que vai se comunicar depois com o coordenador diretamente, que é o roteador. Tá? E o RFD com recurso limitado, ele só pode ser um device, ele não pode ter nenhuma função de coordenação da rede. Na composição de uma rede, então, a gente vai ter ao menos um coordenador PAN, N devices e N coordenadores. Olhando as topologias, a gente tem a topologia estrela, onde a gente tem aqui no meio um coordenador, nesse caso o coordenador PAN, que está falando com devices apenas, né, que são chamados aqui no caso de escravos e mestres, nesse caso de ser aqui o amarelo. Então a gente teria sempre um ponto que seria esse de comunicação. É a mesma forma que a gente estava vendo de infraestruturado sem fio, né? Onde você tem um ponto de acesso aqui, que seria esse coordenador PAN, e os devices comunicando. Só que aqui você tem equipamento com mais recurso e com menos recurso. Topologia peer-to-peer, e aí vocês devem lembrar de um tipo peer-to-peer, onde você tem múltiplos saltos aqui nesse caso, que pode ter o rompimento desse enlace, né, por exemplo. No caso sem fio tem uma interferência, e você tem múltiplos saltos ponto a ponto até chegar no coordenador. A rede em si, ela vai formar, por exemplo, uma rede em árvore desse tipo aqui, que poderia ser somente a comunicação direta por múltiplos saltos sem ter múltiplas vias. Já a mesh é uma topologia bem clássica em rede sem fio, onde a gente tem cada vez mais visto a utilização tanto em Wi-Fi 802.11 como 802.15. 802.15 aqui nesse caso, então também prevê a topologia mesh, onde você tem equipamentos com poucos recursos, eles só podem estar na ponta ou conectados diretamente ao coordenador central, ou então conectados ao equipamento que tenha bastante recurso, que vai fazer o salto múltiplo aqui até chegar no seu coordenador central aqui da rede PAN, né, o controlador da rede PAN. A gente vê aqui a arquitetura, né, a arquitetura do I3E802.15.4, que define tanto a camada física quanto a camada MEC. É um ponto interessante aqui ver essa frequência que ele trabalha tanto no modelo europeu e americano de 868 e 915 MHz aqui. Então a gente trabalha aqui no Brasil também com 915 MHz de maneira aberta. Então, ok, a gente pode usar esse padrão aqui na frequência ISM que a gente viu gratuitamente, desenvolver equipamentos, e também 2.4, né, que a gente já usa no Wi-Fi. Ele define então a camada MEC, aí a camada MEC, diferentemente da camada física,
ele vai fazer a comunicação com a camada de enlace, até chegar à camada de rede. E aí ele tem essa relação aqui de fazer a tradução entre esse tipo de rede com rede cabeada, por exemplo, ou qualquer outro tipo de rede. Onde a gente vê LLC aqui, seria essa camada de controle da camada de enlace. Então, a transferência, por isso que acontece a transferência entre rede cabeada, rede sem fio, de maneira transparente para a gente. Mas aí a gente entende que tem algumas limitações, né? Então, a gente vai ver aqui como que redes do tipo 802.15, por exemplo, ela consegue se comunicar com uma rede Ethernet ou rede Wi-Fi, já que ela tem tanta limitação para baixo. E a gente vai ver as reduções de cabeçalho também. Então o endereço PAN aqui ele não pode coexistir, ele vai utilizar 16 bits para o coordenador PAN, e o endereço do equipamento ele vai ser no formato 64 bits do I3E, com identificador único estendido, que seria basicamente um endereço MAC, ou 16 bits definido pelo coordenador PAN durante a associação. Como eu já havia comentado, né, o que ele utiliza da camada física, da frequência utilizada, e as características comuns com outros padrões é que ele utiliza aqui DSSS, por exemplo, para modulação e envio. Aqui a gente vê a modulação do rádio, né? Então, utilizando esse BPSK e QPSK no mundo todo, né? Com relação à utilização então do 802.15.4, aqui a gente vê como que são o formato dos canais, os números de canais possíveis. O número de canais na Europa, conforme sua frequência, que é essa daqui, nas Américas e no mundo todo. E a gente tem até 16 canais, né, utilizando a largura de banda maior de 5 MHz. E aí a gente tem a taxa de símbolos, que vai interferir diretamente também, conforme a largura e a taxa de símbolos enviada por segundo, a gente vai ter a taxa de dados. Então, nossa taxa de dados aqui, representando o quanto que a gente consegue enviar. Como aqui é binário, né, BPSK, a gente tem equivalência. Agora, como aqui é de forma em fases, né? Você tem fases distintas do quadrante, você consegue ter mais envio de dados, né? Você consegue enviar aqui, no caso, no QPSK, você consegue enviar até 4 vezes essa quantidade de símbolos. Além disso, ele utiliza o CSMA-CA, né? Com Congestion Avoidance, os nós escutando o meio antes de transmitir, e tem o GTS, que seria aquela salvaguarda com tempos coordenados pelo coordenador PAN, que então o nó vai requisitar o coordenador PAN um tempo para enviar e ele vai alocar um tempo para ele e vai enviar um beacon dizendo, olha, você pode enviar no momento X, futuro. Você tem tal tempo. Aqui tem a comunicação com beacon e sem beacon. No caso, o coordenador envia para o device um beacon, que é esse pacote de controle em rede sem fio, dizendo que, olha, você pode enviar no tempo tal. Ele envia, espera o ACK, né? E aqui no caso não estava funcionando com o beacon, então ele consegue enviar sem precisar de nenhuma autorização, o que pode gerar, consequentemente, né, alguma colisão. Outros protocolos que utilizam 802.15.4 que são apoiados na pilha são o ZigBee e 6LoWPAN, por exemplo. O ZigBee ele surgiu em 2002 por uma aliança chamada ZigBee Alliance, com o objetivo de interoperabilizar plataformas de empresas diferentes num baixo consumo de energia, com baixo custo e alta densidade de nós. Como cenário de referência foram as indústrias, a área comercial, eletrônicos e periféricos PC, automação de casa, enfim, o ZigBee ele ganhou bastante espaço no mercado por ser uma aliança de empresas. Ele tem alguns atributos a mais, como criptografia, né, encriptação extra, utilizando a ES-128 como criptografia no envio desses quadros, associação e autenticação. Então, né, o nosso deveria se autenticar para entrar, se juntar na rede. Ele pode utilizar protocolos de roteamento, então um protocolo de roteamento que foi implementado é o AODV. O AODV é um protocolo para redes ad hoc, é um protocolo do tipo reativo, onde você tem a criação baseada, né, no vetor de distância que vocês viram em redes de computadores, mas ele é feito sob demanda, esse vetor de distância, para redes ad hoc. Então ele é adaptativo a cenário de alta mobilidade, minimizando o processamento dos nós, porque ele faz manutenção
somente quando existe pacote, né, dos pacotes existentes. Em serviço de aplicação, ele tem um conceito abstrato, que ele chama de cluster essas aplicações. Então você pode criar abstrações do tipo acender uma luz na casa, apagar uma luz, aumentar o som, ligar a TV, enfim, ações abstratas que nesses clusters seriam tratados e enviados para a rede de maneira mais transparente. Aqui então tem as camadas do Zigbee, vendo que a gente já conhece 802.15.4, a gente tem aqui a camada física e a camada MAC, e você tem a implementação específica do Zigbee na camada de rede, camada de aplicação que ele chama. Então a pilha dele é um tanto diferente, né, do que a gente está acostumado, mas a gente tem aqui, tirando a camada de transporte, né, mas a gente consegue ver o que ele transforma aqui em camada de rede, camada de roteamento, um mensageiro, um broker mensageiro, que é para enviar as mensagens da aplicação para ter acesso às camadas de acesso ao meio, camada MAC e camada física, e as perspectivas de segurança, implementação de segurança com a ES-128, por exemplo, enfim. Então é mais para vocês terem um conhecimento de que o Zigbee é um padrão que tem uma especificação, mas ele trabalha de maneira fechada aqui em cima, né? Em geral você tem a implementação dessa APL, ou Application Layer da NWK, da Network Layer, de maneira fechada, e você tem apoiado um padrão que é um padrão aberto e conhecido, que é o 802.15.4 do I3E. Da mesma forma ele trabalha, né, muito parecido com a maneira do que a gente viu do 802.15.4, porque ele está apoiado nesse padrão, né? Então por isso que ele tem o coordenador, o roteador, o end device, só dá nome um pouco diferente. Aqui a gente dá uma passada só sobre o 6LoWPAN, que a gente vê que o 6LoWPAN ele é uma RFC, são várias RFCs na verdade, né? E aí cada uma delas determinando como que seria implementado o 6LoWPAN, que é na verdade você ter o IPv6 sendo utilizado em redes com pouco recurso, né? Camada de adaptação para o 802.15.4, que é uma rede que a gente viu que tem pouco recurso. Então a gente tem aqui as camadas que a gente conhece, as 5 camadas, e aí a gente tem, passando aqui para o que é realmente utilizado, a aplicação, protocolo de transporte como TCP, UDP, CMP, camada de rede com IP, camada de acesso ao meio com Ethernet aqui, Ethernet física e de acesso ao meio, e a gente tem as camadas que a gente conheceu aqui, camada MAC física do I3E 802.15.4, e a gente tem a aplicação e tem o transporte utilizando o UDP. E aqui no caso a gente vai ter uma transformação então na camada IP, utilizando IPv6, mas comunicando com 6LoWPAN. Aqui tem uma pergunta de se já existe Zigbee e por que 6LoWPAN, né? O 6LoWPAN, como eu comentei, o Zigbee ele é fechado, né? Ele é um padrão da indústria. Então o 6LoWPAN, a motivação dele principal é que é um padrão aberto, é um padrão que as pessoas podem discutir, podem modificar e podem chegar a um consenso diferente do que o Zigbee é mais amarrado. Aqui a gente tem os grandes desafios que ele passa, que é o cálculo do tamanho do cabeçalho, já que o IPv6 tem 40 octetos e o UDP 8 octetos. Então o cabeçalho do 802.15.4 ele pode ter até 25 octetos, né, se não tiver segurança. Se tiver segurança, ele vai ter 46 octetos, considerando que ele está usando o AES de 128, que são os 25 mais 21. Só que o 802.15.4, com tamanho de frame de 127 octetos, a gente tem então uma possibilidade de carregar só 127. Com 127, se a gente não utilizar a segurança, só sobram 54 octetos, e com segurança 33 octetos. Isso seria, né, 33 bytes aqui para poucos dados de aplicação. Então como que a gente enviaria alguma coisa? E um requisito do IPv6 é ter um MTU, uma unidade mínima de dados de 1280 octetos, o que é impossível nesse tipo de cenário. Então, o que ele faz é compressão, fragmentação e montagem. Aqui a gente vê
que os datagramas LowPan, né, em geral, os 6LowPan, eles têm vai ter dentro da pilha de cabeçalhos dele, encapsular alguns códigos, né, que são chamados tipos de campo. Ele pode ter nenhum ou mais de um cabeçalho. Então, ele vai determinar se aquele datagrama que ele está enviando é um datagrama IPv6 não comprimido ainda, se ele é uma mensagem de cabeçalho de roteamento, se ele é o fragmento de um cabeçalho comprimido, né, ou fragmentado, se ele é a primeira parte ou se ele é uma parte subsequente, se ele é uma parte comprimida de um cabeçalho IPv6. No pior caso, a gente vai ter então um IPv6 com UDP, né, para a nossa rede, já que a gente só está tratando com UDP. Não comprimido aqui, ele vai então indicar que não tem compressão com essa sequência de bits, né, que vai dizer para a gente que está não comprimido o dado. Então até o 54, aqui no caso, no nosso exemplo, ou até 33, dependendo se a gente estiver utilizando segurança, ele vai ter o espaço para o payload, né? Então, passando esse pedaço todo aqui, a gente tem o cabeçalho nosso até a carga útil. Então, a relação de cabeçalho de informação de dados com a aplicação ela é bem ruim pelo que a gente está vendo aqui, já que a gente tem um tamanho máximo de pacote de 127 bytes. Então, no cabeçalho, a primeira coisa que foi feita é, né, tendo a compressão, é você ter a redução do tamanho do pacote IPv6, para você ter somente endereço de origem, de destino, a classe de tráfego, próximo cabeçalho, e se é um cabeçalho comprimido, próximo ou não, e um limite de saltos. Aqui a gente tem então a transformação do cabeçalho IPv6 para um cabeçalho IPv6 comprimido em 2 bytes apenas, né? Vocês estão vendo que tem um corte absurdo aqui do tamanho que a gente tinha antigamente. Então a gente tem já uma diferença que é endereço de origem e endereço de destino não pode ser um endereço IPv6, né? Ele vai ter que ser um endereço identificador de apenas 2 bits. Então aqui a gente vai ter o melhor caso utilizando compressão, o IPv6 e o UDP com compressão no link local. Ele indica que ele fez a compressão no primeiro cabeçalho e o HC1 aqui vai indicar para a gente que é um IPv6 comprimido. O HC2, o segundo cabeçalho, vai indicar para a gente já que é o protocolo do tipo UDP. E todo cabeçalho não comprimido vai vir depois das tags HC1 e HC2. Então a gente tem aqui a compressão desses dados para a gente indicar se é o primeiro pedaço do cabeçalho, se ele está comprimido ou não. No caso ele vai estar comprimido, é a primeira parte ou é a segunda parte, né, a parte subsequente daquele primeiro cabeçalho. O que ele pode gerar então também, além da compressão, é essa fragmentação que eu vinha comentando, a fragmentação de você quebrar o pacote em pacotes menores. A gente já viu que a solução então é, além de reduzir, a gente vai precisar quebrar o pacote, já que ele vai estar vindo na nossa rede com IPv6 chegando a 1280 bytes e a gente só tem 127 bytes. A primeira fragmentação ela vai carregar o cabeçalho, que vai incluir o tamanho do datagrama e uma tag do datagrama. Os fragmentos subsequentes vão carregar o cabeçalho, que vai incluir o tamanho do datagrama, a tag do offset, dizendo quanto saltar, né, do próximo quando for fazer a remontagem dos pacotes. E um tempo limite para montagem é de 60 segundos no padrão. Aqui a gente vê só a fragmentação de 1 até N, né? Então, fragmentando os pacotes de 1280 até a parte N para conseguir enviar por dentro da rede. A gente gerou muito mais datagramas, como é possível ver, né? E a partir daí, uma vez feito isso, a gente teria a refragmentação, já que a gente tem a numeração e os saltos que a gente precisa dar. Essa foi uma visão geral sobre o 802.11 e também o 802.15, e a gente viu principalmente uma visão sobre todos os protocolos mais atuais em rede sem fio. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato. Obrigado.